Bom dia, povo de Deus. Nesta manhã eu gostaria e estou querendo fazer algo que Deus colocou no meu coração. Em Jeremias, capítulo 13, do versículo, se não me engano, 17, ele nos diz que se nós não ouvirmos a voz do Senhor e do povo que prega a palavra de Deus, antigamente eram seus profetas, hoje são seus filhos que pregam a palavra, que nós, que não fizesse isso, ouvisse a voz de Deus através dos filhos dele, a gente ia chorar amargamente. E a vida daqueles profetas do Velho Testamento foi uma vida muito sofrida. Eles, igual Jeremias, por exemplo, ele chorava pela dor do povo, porque não obedecia a Deus e fazia muita coisa que não era bom diante dos olhos do Senhor. Esse áudio, esse vídeo, Deus me deu para que todo aquele que cresce e que tem as bênçãos dele testemunhar aquilo de bom que ele faz na vida do povo que busca ele. Só, irmãos, que às vezes nós temos vergonha, falar assim, eu não vou fazer isso porque eu tenho vergonha. Mas o mundo lá fora não tem vergonha de tirar toda a sua roupa e mostrar ao mundo, glorificando a quem? E por que nós temos vergonha de falar aquilo que Deus faz na nossa vida? Então, irmãos, está na mão, na consciência de cada servo de Deus que ouvir esse áudio. Eu acredito que nós temos muito mais a falar das bênçãos do Senhor do que falar mal das pessoas ou mal da igreja do Senhor. E eu gostaria, nesse momento, de falar as minhas experiências com Deus, seja em sonho, seja em visão. Porque eu tive meu filho e ele, até os 16 anos, ele era um menino muito doente. Doente, mas doente mesmo. De ficar internado toda semana. E lá em Valadares, o médico, eu não vou citar o nome dele, porque não é ético falar se é autorização. Mas eu sei que se ele me ouvir, ele vai saber que é ele. Esse médico é tão bom, foi tão bom comigo, que qualquer hora que eu fosse num lugar onde ele estava e mostrasse a situação que estava meu filho, ele atendia na hora. Até que num dia ele estava indo para um casamento, quando ele me encontrou no hospital, e eu falando assim, Senhor, se eu visse o doutor fulano, ele me ajudaria. Irmãos e povo de Deus, para a glória de Deus, eu vi uma porta se abrir, e era ele saindo todo arrumado. Aí quando ele me viu, ele falou assim, o que a senhora está fazendo aqui? Eu falei, meu filho está muito ruim. Aí ele falou, entra no meu carro. Me botou dentro do carro dele e me levou para o hospital infantil. Olha, não quero dizer que é beleza, era porque andava bem arrumada, não. Eu era uma pessoa que naquele momento eu só pensava nas pessoas, na minha família e servir a Deus primeiramente. E Deus colocou só pessoas boas no meu caminho. Então, aí teve uma época que ele estava internando tanto, toda semana. Aí eu falei com ele assim, doutor fulano, eu não tenho como deixar minha filha, que é a minha filha mais velha. Porque minha família, todos eles têm seus afazeres e eu não sei como que eu vou fazer. Esse médico foi tão maravilhoso comigo, que Deus tocou tanto nesse médico, que ele falou, vou internar sua filha. E internou minha filha sem ter nada. No mesmo quarto que estavam as crianças, ali ela dormia. Comia tudo lá do hospital infantil. Olha, até que um dia ele tinha bronquite asmática, tomava tanto aquele negócio de nebulização, que um dia ele falou assim, mãe, eu estou igual um balão, eu vou desmaiar. E desmaiou mesmo, de tanto que tomava remédio. Aí uma noite eu vi ele dormindo, quase perdendo o fôlego, porque só respirava pela boca. Aí eu joelhei na beira da minha cama e orei ao Senhor. Falei, Senhor,
que eu faço? Meu filho não tem como viver dessa maneira. Eu só no hospital e ele nesse sofrimento. Eu levantei, depois que eu orei a Deus, levantei, fiquei olhando para ele. Foi como se alguém chegasse e me levasse lá para a cozinha, empurrando as minhas costas. Eu falei, meu Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Olha, eu não tinha nem algodão na minha casa. Eu peguei fiapos de toalha, uma toalha branca que estava lá no banheiro. Tudo que Deus colocou assim no meu coração, faça assim, eu fiz. Peguei aqueles fiapos de toalha, fui para a cozinha, mornei uma água, coloquei sal. E vim com aquela água morninha, mas não quente. Do jeito que o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração, faça, eu fiz. E molhei aquela toalha, aquelas ferpinhas de toalha, e cheguei nas suas narinas e exprimi aquela água. Irmãos, para a glória de Deus, que eu não posso mentir nem pelo céu, nem pela terra. Quando eu coloquei aquilo no nariz do meu filho, ele deu um espirro e falou assim, mãe, o que é isso? Falei, meu filho, Deus mandou que eu fizesse. Olha, ele só fez assim, tchau. E a água saiu de dentro do nariz dele, ou da boca dele, que eu não sabia de onde estava saindo, e caiu lá no chão. Porque ele levantou assim, mãe, o que a senhora está fazendo comigo? E aquilo pulou lá no piso. E minha casa era daquele cimento grosso, piso grosso. Irmãos, eu olhei aquilo e falei assim, meu Deus, o que foi isso? Fui lá com muito cuidado, peguei um vidro bem limpinho. Se não me engano, era até um vidro de óleo de coco. Era um vidro pequeno, mas também não era um vidro branco. Então, o que aconteceu? Fui lá com muito cuidado, peguei aquilo, botei dentro do vidro, tampei e botei na geladeira embaixo, bem tampadinho. E quando o dia amanheceu, falei, meu filho, agora nós vamos no médico. E levei aquilo. Cheguei e falei, doutor fulano, aconteceu isso, contei o que tinha acontecido. Aí ele olhou e falou assim, mãe, isso é uma operação de médico? Eu falei, então é a operação do meu Deus. Ele é o médico dos médicos. Eu trouxe para o senhor ver o que saiu de dentro, deve ser da cabeça, eu não sei de onde saiu. Ele falou assim, seu filho foi operado de adenoide. Eu falei, Senhor, Deus é maravilhoso, irmãos. Às vezes eu não tenho muito o que falar, porque desde quando eu conheci o Senhor, eu só tenho tido experiência boas. Não, luta? Tenho. Mas também tenho muita vitória. Para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Meu filho hoje é um homem. Eu fiz, depois que ele cresceu, exame de tudo. O pulmão dele perfeito. Não tem nada. Ele pode chupar picolé, chupava tudo a coisa gelada. Nada fazia mal. Porque todo mundo falava assim, esse menino não vai poder nem ver chuva, não vai poder tomar nada frio. Pode. Tudo ele pode, porque quando Deus opera, ele opera perfeitamente, porque ele é dono de todas as coisas. Esse é o Deus que eu sirvo. É o Deus que eu peço a vocês. Tem um testemunho, tem uma direção de Deus que vai alegrar o coração de alguém que vai olhar esse vídeo e falar assim, esse Deus é poderoso assim, então eu vou crer nele. Pode crer, é muito mais do que eu estou falando. Nosso Deus é tudo. Nosso Deus é aquele que vence batalha. É aquele que faz milagres e maravilha. Esse é o Deus que eu sirvo. A glória dele, em nome de Jesus Cristo.